Esse caso foi acontecido, rapaz, aqui na minha região aqui. Pra quem não conhece aqui, não assiste muito eu, rapaz. Eu moro numa região que é muito perto de aldeias indígenas aqui no Mato Grosso, né? E as mais famosas aqui são os Chavantes e os Bororos, né? No caso, rapaz, esse caso aconteceu do lado assim da reserva indígena dos Bororo, né? Aí vai assuntando. O caboclo era meio novo, chamado Pedro Afonso, ele. Meio novão e coisa, ele tinha ganhado de herança a fazenda, ele tinha ganhado do vô dele, o vô dele tinha uma estima muito grande por ele, e deu essa fazendinha pra ele. E ele já tinha uma destreza, ele era zootecnista, então ele já tinha uma destreza boa pra mexer com os bichos, aquela coisa toda. Ele começou a mexer com cria e recria de gado Nelore ali na região, né? A fazendinha dele tinha 150 hectares, era meio de baixadão assim e tal. E no começo ele começou a morar lá e tal, ele mesmo mexendo com um ajudante, que era até primo dele, né? Aí foi lidando, mexendo lá com o gado, aquela coisa toda, sabe que chega um período assim que não tem muita coisa para fazer depois da vacinação, depois de marcar essas coisas, o gado fica meio largado lá, você vai olhar ali diariamente só para vistoriar a cerca, ver se não tem gado bichado, aquela coisa. Aí um dia de manhã cedo saiu ele, mas esse primo dele, montaram o cavalo e desceram. Tinha uns pés de manga assim na beira de um pasto. Lá eles desceram para dar uma olhada num lotezinho de Nelore que tinha lá, umas garrotinhas. Quando chegou lá, cara, tinha 7 garrotas mortas. Eles chegaram assim, elas estavam tudo debaixo do pé de manga e tinha chovido no dia anterior. Eles olhou aquilo, o primo dele, do Pedro, já falou, uai, mas isso aí capaz que foi raio aí. Aí eles olhou assim, por toda a árvore, assim, não tinha uma marca de raio. Porque quando o raio cai na árvore, pode ser a marquinha que for, mas fica uma marca. E não tinha marca. Falou, ué, mas não tem marca de raio aqui, mas o que foi? Aí eles foram olhar bem, assim, na testa, de uma por uma, tinha um furinho. Parecia furo de bala, mas não era. Era um furinho. E por curiosidade, das coisas da vida mesmo, o primo dele abriu a boca de uma das novias, da garrotinha. Quando foi olhar, moço, tá sem língua. Falou, uai, mas que é isso aí? Abriram uma por uma, tá todas as 7 garrotinhas sem língua e com esse furinho na testa. Falou, ué, mas que bicho que faz isso? Será que foi gente que meteu bala aqui e tirou a língua? Mas como que faz um negócio desse? Será que é ruindade? Será que é índio, porque é do lado assim da reserva indígena dos Bororo? O que foi isso aqui? Aí eles ficou matutando com aquilo, conversaram com um e com o outro, perguntando e aquela coisa toda, ninguém falava nada, aquele trem e coisa. Aí o primo do Pedro falou, não, vamos fazer o seguinte, rapaz. Vamos ver, vamos deixar mais um lote aqui e ver o que acontece aí. Porque nós tem, se for bicho, nós tem que pegar, ué. Aí eles foram lá, separaram mais um lotezinho de 3 garrotinhas, botaram lá nesse mesmo pasto, né? Separou o resto do gado para um pasto mais distante, deixou essas 3 lá no mesmo pasto que tinha acontecido com essas 7 garrotas. Passou mais ou menos uma semana, num dia lá eles foram olhar, do mesmo jeito. As 3 garrotas mortas, debaixo desse pé de manga, com o furinho na testa e sem a língua. Aí o próprio Pedro falou, não, eu vou vir esperar esse bicho. Eles tiraram as garrotas de lá, ainda aproveitaram, graças a Deus aproveitaram as primeiras 7, essas outras 3 aproveitaram. Claro que não é um proveito tão bom assim, mas aproveitaram ainda a carne. Mas daí esse Pedro falou, não, eu vou pegar um garrotinho dessa vez mirrado que eu tenho ali, vou botar ele aqui amarrado debaixo desse pé de manga e vou vir aqui esperar. E ele fez isso, botou lá o garrote amarrado, foi bem cedo, 3 horas da tarde, já subiu no pé de manga, era um pé de manga antigo, bem alto, e ficou lá. Foi cedo assim, para não deixar nem um cheirinho dele ali na parte baixa ali, para possível bicho não perceber ele, né? Aí foi passando hora, logo escureceu o garrote ali, amarrado, ciscando aqui e acolá, comendo um capizinho, um trem, uma folha de manga, um negócio ali, e ele lá de riba com a espingarda e a lanterna. Quando deu mais ou menos umas 9 horas, nem foi tão tarde assim, cara. Quando deu mais ou menos umas 9 horas, ele começou a escutar umas passadas vindo de uma matinha em direção ao pé de manga. Ele pensou, não vou lumiar. E eram umas passadas pesadas, parecendo de anta, mas pesada, esquisita. Ele falou, mas que bicho é esse, moço? E veio vindo. Quando é fé, ele só escutou o berrado do garrote. Ele lumiou, cara. Ele conta, esse caso é verdadeiro, moço. Pode ser mentira dele, mas eu não sei se não, porque ele conta bom, moço. Ele conta diferente, você fica assustado. Ele falou, na hora que ele lumiou, ele assustou de uma maneira que o urso não tem no Brasil. Então a gente não tem média de tamanho, mas ele já viu na TV, nessas coisas e tal, na internet.
Ele disse que o bicho parecia um urso, mais grande. O bicho do lado do garrote dava uns 3 do garrote. Ele lumiou, olhou, assustou e já apagou. Com medo do bicho visualizar ele, né? Ele disse que ficou lá em cima tremendo, o garrote lá embaixo berrando, berrando, até que parou de berrar, né? Aí ele falou, eu não vou deixar esse bicho escapar, que o bicho vai furar a testa desse garrote, tirar a língua e vai-se embora, e eu vou ficar como? Mais um garrote perdido, um bicho perdido, um animal perdido. Ele com toda a coragem do mundo disse que lumiou de volta e meteu um tiro. E o bicho lá, o bicho tava esquisito, ele não soube nem explicar como é que o bicho tava, não tinha pegado na garganta do garrote nem nada, mas o garrote tava lá segurado. Ele mandou o tiro no bicho, bem pegado, se pegou nas costas do bicho, assim, no rumo do coração pelas costas, e o bicho correu. Aquele corridão esquisito, assim, correu pro mato, aí ficou. Diz que ele ficou com medo de descer do pé de manga, ficou lá até de manhã cedo, você vê das 9 e pouco da noite, depois daquele fato, até de manhã cedo lá, não conseguiu dormir de jeito nenhum mesmo, medo demais da conta. Quando amanheceu, ele desceu, chegou e o garrote tava lá, com o furo na testa e sem a língua. Trem esquisito, não tinha sangue, nada, nada, nada. Aí ele foi-se embora, ficou com aquilo na cabeça, aquele medo, falou pra todo mundo daquilo, o povo ficou caçoando dele, achando que era mentira, aquela coisa toda. Aí depois de mais de semana, ele ficou sabendo, olha só, cara, como é que esses negócios de índia é esquisito. Ele ficou sabendo que o cacique dessa comunidade indígena que tinha ao lado da terra dele lá tinha morrido com um tiro nas costas. Então você vê, esse cacique, eles falam que era muito velho. E tem essa lenda que diz que quando o índio ele tá muito, muito velho, ele transforma em bicho, né? E vai atazanar nas fazendas fazer fusarca, né? Eu não sei se eu duvido desse caos não, cara, que esse negócio de índio, cara, tem mistério, hein? E ele contou de uma forma assim que eu tendo a acreditar mesmo. Eu sou contador de causas. Quando eu escuto alguém contando um caos bom demais, eu acredito mesmo. Porque eu falo, rapaz, eu tenho que acreditar, pelo menos aqui na minha mente, para repassar pros caboclinhos que me escutam também, né? É bom, rapaz. Mas é isso aí. Deixa o joinha especial. Espero que você tenha gostado do caos. E até a próxima.